Eu sou um admirador do Silas Malafaia, porque hoje a gente vê que ele ainda tem voz, ele se manifesta, ele vai para cima, ele critica. Aliás, eu acho que é isso que a gente precisa ter essa liberdade de criticar. E quando a gente fala que os poderes, o Congresso, muita gente questiona, mas parlamentar tem que ser investigado, se praticar um crime. E quando isso acontece na Suprema Corte ou no TSE, por que ninguém defende aí uma medida enérgica? Por que ninguém defende o impeachment? É isso, já que a gente está falando em equidade, já que a gente está falando em equilíbrio dos poderes, independência, já que a gente está falando de tratamento isonômico, a gente tem que defender também de que os ministros do STF, a gente já viu várias matérias de vários anos, já levantaram suspeita de esquema com tráfico, de não sei o quê, mas por que nunca é investigado? Porque eles são blindados? Eles são melhores do que todos os demais da população brasileira? Então é isso que a gente está levantando. A discussão é em cima de por que eles são blindados e os demais não. Então, ou blinda todo mundo ou não blinda ninguém. Vamos dar tratamento igual para todo mundo, inclusive para a população, que ninguém é blindado. Todo mundo está sujeito a uma investigação. Então é isso. E para falar dessa matéria, eu já vou começar aqui com a Sofia Andrade. Bom, o pastor Silas Malafaia nos orgulha enquanto cristão, né? Sempre muito assertivo, corajoso, fala o que é certo, sem medo de homens, porque o cristão ele não pode viver com medo. O cristão ele não pode viver acovardado. Porque Alexandre de Moraes está no STF, não posso falar porque ele tem uma toga e vai me prender. Meu amigo, que tipo de cristão é você? Imagina você na época que era jogado na cova dos leões. Se hoje tu tem medo de um processo, imagina da época da cova dos leões, né? Então, o que o pastor Silas Malafaia falou está corretíssimo. O Alexandre de Moraes adquiriu o status de Deus aqui no Brasil, né? Ele é como se fosse um rei supremo da nação. Ele faz o que bem entende, quando bem entende. Tempos passados, quando um senador chegava no ambiente, você dizia assim, olha, chegou o senador da República, o senador fulano de tal. Há um ditado no meio político que diz que o senador está a um passo do céu, né? O Senado é o melhor lugar para se estar no Brasil, melhor do que a presidência da República, e estaria a um passo do céu. Só que isso teve uma reformulação. Agora é você ser ministro do STF, em especial Alexandre de Moraes, que aí sim, você não está nem a um passo do céu, né? É capaz dele querer ir lá e arrancar Deus do trono. Só que é bom ele se lembrar do que aconteceu com o último que tentou fazer isso. Muito bem. Tu concorda, Arnaldo Buio? Aliás, não concordo, eu já sei que tu não concorda, né? Mas o que tu acha aí? A questão que eu levanto e eu volto a reforçar, tu não acha que a Suprema Corte, eles não são seres humanos que podem estar sujeitos à falibilidade? Eles não podem errar? E por que o erro dele não é suscetível a uma investigação ou a uma punição? Ou apenas a Suprema Corte não pode ser punida mesmo errando? Qual é a tua concepção? Minha concepção é a seguinte: em 1779, mais precisamente, quando ainda era o reinado, no Rio de Janeiro, tinha um segmento que ele chamava de os pardos. E um soldado recebeu uma advertência e foi reclamar para o outro, para o major. O major, que era branco, olhou para ele e falou assim: vocês são pardos, que lá se entendam. Isso chegou ao ouvido do vice-rei, Dom Luiz, e aquela frase ficou na cabeça dele. Passado um determinado tempo, o major foi fazer uma reclamação, que não deu ouvido, o governador mandou prender esse major. E ele perguntou: preso eu? Sim, você. Por quê? Ele falou assim: porque você é branco. E nós brancos nos entendemos. O que eu quero dizer para você, eles que são brancos se entendam. E aí, Chico Holanda? Tu também Esse Buio é uma pérola. Eu acho o seguinte. Tudo isso para eu acho que Chico, eu acho que o Arnaldo, ele falou e não disse nada. Mas eu acho que ele entendeu. Eu disse tudo. É verdade. Disse tudo. Agora, Chico Holanda. Meu posicionamento, Silas me representa, tá? Por ser uma pessoa que tem coragem, tá?
tá? E enfrentar esse poder que hoje o STF tem, principalmente alguns ministros. Então tu é covarde, ô Chico? Por que você não se representa e você não enfrenta eles? Uai, todo dia eu não falo aqui, não estou falando aqui agora? O Vanderlei que não enfrentou foi preso. Tá. Eu sempre falo, Buiú. O Vanderlei de todos aqui é o maior bolsonarista. O Buiú, eu sempre, desde o dia 9, tá, de janeiro, tá, que eu falo sobre isso. Tá? Porque, cadê o processo lá da Itália? Também morreu, né? Aquele processo, as imagens, porque ele prende todo mundo. Mas lá com aquele casal, ele baixou a bola. Porque até agora eu não vi nada. Tá? Então, veja só, o Silas tem razão. Tá? Mas o que eu disse lá atrás, no outro intervalo, enquanto tivermos um presidente do Senado covarde, porque é o seguinte, não adianta entrar pedindo impeachment, como já teve alguns, mas se o presidente do Senado engavetar, tá, pode os outros senadores tudinho solicitar de plenários que ele não põe. Isso é o grande poder que tem hoje o presidente do Senado, o presidente da Câmara Federal, o presidente das Assembleias Legislativas do Estado também. Ele tem esse poder de pôr em votação o que eles querem. Nem para ler eles fazem. Então, é o que está acontecendo hoje. E aí, o STF, principalmente as pessoas do senhor Alexandre de Moraes, que a Sofia falou, e se acham Deus, tá? E nós aqui que paguem por algo que a gente nem comete, mas se você for da direita, você corre o risco de você ter uma canetada do Deus poderoso Alexandre de Moraes. Calma, Vanderlei, calma. Vanderlei, eu vou ser pragmático na minha pergunta, tentar ser o mais prático possível. O que eu tentei colocar aqui, não sei se tu coaduna com a minha opinião, é o seguinte: existe 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. O executivo sempre foi suscetível a investigações, até mesmo prisão, impeachment, Collor, Dilma, enfim. O legislativo, a gente já viu vários casos de deputados, senadores, perderam o mandato, foram caçados, foram presos. Porque que o único poder que nada acontece com ele. Tu acha correto para uma democracia, até mesmo para a questão da segurança jurídica, que a nossa Suprema Corte é intocável? Tu acha que isso, mesmo, volto a dizer, mesmo com indícios de práticas reiteradas de ilegalidades, tu acha que a Suprema Corte deve permanecer do jeito que está, blindada a tudo? Olha, com certeza não, até porque isso aí não traz dignidade ao nosso país e não traz a liberdade que nós esperamos e que podemos pronunciar, né, junto à nossa nação. Eu acredito que quando eu sempre fui um questionador desse Silas, eu chamo o Silas o vendilhão da fé, então ele fez esse pronunciamento. Eu queria saber se ele é um político ou se ele é realmente um pastor. Ele é um patriota defendendo a nação, Vanderlei. Não, mas Vanderlei, eu até, assim, mas sem entrar nesse viés de, religioso, mas eu falo assim, não, a fala dele em relação ao questionamento, isso não seria... Não, mas eu ia chegar nisso aí. Eu vejo que nessa questão de que ele está se pronunciando contra o Supremo, ele está em razão. Eu sempre disse que fui um questionador dele, sou um questionador dele, entendeu? Mas nesse momento eu sou obrigado a concordar com ele que ele está fazendo uma cobrança, e uma cobrança razoável, que não só ele, como toda a nação brasileira espera que realmente isso venha acontecer. A transparência, que o Supremo realmente entenda que ele tem que fazer o dever de casa deles, o Congresso deles, a nossa Câmara Federal o deles, e o Ministério Público Federal o deles. Ninguém interferir em harmonia todo mundo, mas cada um mandando no seu quadrado. É isso que a nação brasileira espera e um dia acredita acontecer. Muito bem, boa colocação, boa ponderação, Vanderlei Oriani, concordo com você.
30 segundos aqui pro Arnaldo Buiú. Não, porque tempos que eu fico ouvindo, e nego falando que o pessoal persegue direito. Não, Chico. Quem está no poder é quem dita as regras. E eu quero dizer uma coisa para você, que vocês que gostam muito de lembrar o passado, por que você não lembra que Polócio foi preso, Genuíno foi preso, Vacari foi preso, Delubo foi preso, e passaram anos na cadeia, e que não tem nenhum da direita ainda que tem 1 ano. Ninguém diz que a esquerda foi... Lula foi preso, foi todo mundo preso. Então não entendo Era a esse... quadrilha que tinha, a diferença é essa. E da direita até agora só é falácia. Até agora não provaram nada. Não, vai chegar lá. É isso. Era a quadrilha da época. Para que eu choro? Para que eu choro, meu Deus? Será que eu vou ter que trazer uma caixinha de lenço? Arnaldo, mas eu concordo. Né? Só que a gente Ano do Bolsonaro, quantas vezes ele usou a Polícia Federal, usou para perseguir o Lula? Não, Arnaldo, mas eu concordo. Isso aí é balela. Vamos voltar ao seguinte, Arnaldo, eu concordo. Realmente foram presos vários, mas o que eu estou falando para ti é a questão do STF. Por que a gente tem uma corte blindada? Eu fiz um adendo, eu não estou falando de STF, já falei STF, Silas Malafaia. Você está falando... Cada um, eles que são brancos se entendam. Na verdade, você quer comparar a destruição que foi feita na marca do PT com as prisões e aqui na marca do PL ainda não aconteceu nada, é isso? Não tem marca, tem marca. Olha só, o Brasil, num ano só que o governo Lula voltou ao poder... para de choro. Num ano só, o Brasil já perdeu 10 posição no ranking da também... Mas você quer que eu te explique por quê? Mas pode te explicar por quê? Você quer que eu possa explicar por quê? Agressão aos jornalistas. Não foi o Lula. Certo? É 2023. Colocação. Foi isso que aconteceu. Não, 2023 com avaliação 2022. Não. E tá lá os 7 itens. 2023. Não vai por mim, não. Lê a matéria, você vê por que o Brasil perdeu as 10 posições. Quase derruba o telefone aqui. Só lê a matéria. Vê por que o Brasil perdeu as posições. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra vocês, O problema da direita é que ela não lê. Calma, Arnaldo, quando ela lê, ela não compreende. Não, Arnaldo, esse é que é um se problema. Trata disso, a gente tem que esquecer um pouco. Você que A gente tem que esquecer um pouco dessa questão de esquerda, direita, centro e analisar o fato. Mas você foi o primeiro, você que fala que tá aqui da esquerda. Mas o que eu tô falando é que determinadas situações é ruim para a esquerda, para o centro, para a direita, para todo mundo. A gente está falando de uma democracia que perdeu, inclusive, tu estava falando de posição aí. Sim. A nossa democracia hoje, tu sabe que ela perdeu, ela está classificada. Um negócio de corrupção foi a tentativa de golpe. Não só a corrupção, não só a corrupção que o Chico Holanda está falando, mas a própria democracia nossa, ela está em risco. Ela caiu na posição de países democráticos. O Brasil está caindo posição. Ou seja, a nossa democracia também está arranhada. Agora, doutor Ricardo, eu vou dar aqui os 7 itens porque o Brasil caiu. Primeiro, ingerência na autonomia das instituições. Isso foi um dos pontos. Pronto. Bolsonaro fez isso. Não nomeou nenhum dos eleitos. Não venha votar, não. Dois. Orçamento secreto e mecanismo de barganha. Governo Bolsonaro, orçamento secreto. Passar para aprovar. Governo Bolsonaro, orçamento secreto. Transparência. Governo Bolsonaro. Fake news e discurso Governo de ódio. Bolsonaro. Discurso de ódio. Isso aqui é que... Governo Bolsonaro. Advocatício. Tá vendo? Lobby advocatício. Precatório. Governo Bolsonaro. Ação dos poderes do STF e TSE. Governo Bolsonaro. Foi Bolsonaro. Fundo eleitoral e flexibilização de mecanismo de transparência. Governo Bolsonaro. 7 itens que fez com que o Brasil caísse. Governo Bolsonaro. Estamos chegando ao final da transparência mundial. Calma, vamos ler mensagens aí.